estamos dando início a mais um semestre com as aulas, mesmo que seja no sistema remoto, né? Então, para as segundas séries, eu venho trazendo conteúdo termoquímica. E pelas orientações passadas já lá no roteiro, na agenda de vocês, é preferível que nesse primeiro momento você faça uma leitura das páginas 78, né, até a página 94, para em seguida fazer a questão que vai ser encaminhada na página 95. Para isso, eu gostaria de lembrar com vocês alguns tipos de reações químicas, né? Por exemplo, nós temos as reações de adição e síntese, né? Nós temos as reações de análise ou decomposição e ainda a de simples troca ou deslocamento e a reação de dupla troca. Então, retome seu caderno, né? Refaça algumas leituras, reveja alguns conceitos de balanceamentos que também podem aparecer. É que a gente fez bastante esse tipo de atividade no nosso primeiro período, no momento ainda que presencial. Então, eu trago aqui para vocês exemplo do próprio livro, né, que você pode abrir aí na página 78 e conferir esses dois exemplos para que a gente possa dar início a esse novo tema, né, para esse conteúdo. Então, eu tenho aqui uma reação química em que eu tenho, né, uma reação do tipo de síntese ou adição. Eu tenho duas substâncias simples que após a reação, nós vamos obter uma única substância. Então, você tem um mol de nitrogênio mais um mol de hidrogênio formando 2 mols de amônia. Só que vejam bem, de acordo com essa apresentação, nós podemos perceber que essa nossa equação ela não está balanceada, né? Você ainda recorda comigo que, por exemplo, para que eu tenha uma equação balanceada, as quantidades de elementos presentes no reagente deve ser igual à mesma quantidade das que aparecem lá no produto. Tá? Eu tenho 2 hidrogênios aqui, na nossa reação, no produto eu também tenho 2 hidrogênios. Porém, o hidrogênio aparece 2 hidrogênio no reagente e lá no produto aparece 6. Ela não está devidamente balanceada. E pelo que eu pude observar, na nossa questão de exemplo, seguinte, ele dá uma outra equação também de exemplo de reação de síntese, né, ou de adição, e ele dá também a quantidade de calor envolvido nessa questão. E a gente observa aqui, ó, que eu tenho 2 mols de hidrogênio para 1 de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Para que essa reação aconteça, eu preciso de 572 kJ de caloria, sendo negativa, quer dizer, essa reação é exotérmica, porque ela é energia. É uma reação em que ocorre pela liberação de calor. Se eu aumentar um desses reagentes ou do produto, automaticamente, na mesma proporção, aumentará o valor da sua entalpia. Então, sem 2 moléculas de hidrogênio para a formação de 2 moléculas de água, a quantidade de calor necessária são 572, automaticamente, se eu aumentei no dobro, né? Você veja que esse valor está todo no dobro, aumentado aqui, ó, no dobro, automaticamente a sua entalpia será o dobro. Então, para a nossa primeira atividade dessa semana, é o que você vai fazer na página 95, na questão número 1. Ele te dá 4 itens, onde você terá que montar a equação, verificar o balanceamento e verificando se essa reação é a de absorção de calor ou se é de liberação. Se ela libera calor, então a sua entalpia será negativa, é exotérmica. Se ela fala que ela absorve o calor, então essa reação é do tipo endotérmica, ela está absorvendo, e sua entalpia será positiva. Então, a atividade dessa semana é para que você monte essas 4
equações que ele apresenta na questão de número 1 da página 95, do qual você tem que fazer a resolução, montando a equação, verificando se ela está balanceada, obedecendo se ela é uma reação de síntese, se é de decomposição ou se é de combustão, tá? Claro que para essa resolução, eu insisto na questão da leitura. Então, faça antes uma leitura, acompanhe a orientação, a explicação que vai junto às atividades postadas lá no site. Então, tenham todos vocês, né, bons estudos, momentos de dúvidas, procure sempre no PV, né, o WhatsApp PV do professor, tá? Então, boa tarde a todos.